Olá pessoal, hoje nós vamos falar de acentuação. A acentuação é algo importante, faz parte da gramática espanhola e sempre cai no vestibular. Então tem que cuidar algumas coisas, principalmente porque tem regras que são diferentes da do português. Nós temos aqui uma tabela onde está mostrando o quê? A nomenclatura que a gente usa, que é importante. Palavras agudas são palavras oxítonas. Palavras graves ou chanas são palavras paroxítonas. Palavras esdrúxulas são as proparoxítonas e nós temos ainda sobresdrúxulas, coisa que não tem no português, que seria acima da proparoxítona. O que eu preciso saber a nível de vestibular? Nomenclatura é interessante. Não cai sempre, mas é interessante porque como muda um pouquinho, né? É legal saber. Regra. Regra eu tenho que saber. Então eu vou começar ao contrário. Eu vou começar pelas sobresdrúxulas. Pessoal, todas são acentuadas. Quando eu tenho uma sílaba forte acima da proparoxítona, ela vai ser acentuada. Então, regra, todas. Exemplo, diga-me-lo. Nós vamos contar de trás para frente. Ó, 1, 2, 3, quarta sílaba. Passou da proparoxítona, tem que levar acento. Palavras proparoxítonas, é igual ao português. Todas são acentuadas. A palavra música, 1, 2, 3, ó, leva acento. No português também. Então, regra igual, fica fácil. Agora, nós vamos ter que cuidar com duas regrinhas. Eu sempre começo pelas oxítonas, porque é mais fácil de lembrar. Palavras oxítonas terminadas em vogal ou N ou S. Tá feita a regra. Eu posso até pegar o final da palavra, ó, oxítonas. Pega só o finalzinho. Vogal NS, eu uso o finalzinho para lembrar da regra. Posso fazer isso. Se isso me ajuda a lembrar da regra, beleza. Então, palavras oxítonas terminadas em vogal, o N ou S, levarão acento. Coração, palavra oxítona terminada em N, leva acento. Café, palavra oxítona terminada em vogal, leva acento. Ou sofá, palavra oxítona terminada em vogal, leva acento. A regra é fácil. E dificilmente eu pegar uma questão que tem que acentuar. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a palavra e saber. Isso é uma palavra oxítona. Ela está acentuada porque terminava em vogal. Então, eu só tenho que, na verdade, analisar. Eles não vão pedir assim, coloque acento nas palavras. Não, então é mais fácil até. E paroxítonas é o oposto de regra das oxítonas. Então, como que seria o oposto? Paroxítonas terminadas em consoante. Mudamos aí, viramos, invertemos. Vou voltar para as oxítonas. Vogal, paroxítonas, consoante. Oxítona, N ou S. Paroxítona, não pode N, não pode S. O que eu fiz? Inversão de regra. Então, palavras paroxítonas terminadas em consoante, menos N, menos S. Se eu sei as oxítonas, eu sei a regra das paroxítonas. Eu trabalho com uma regra e vou inverter. Então, pessoal, na verdade, não é tão difícil saber regras de acentuação. E a parte fácil, eu não tenho que acentuar a palavra. Eu tenho que saber por que ela está acentuada. Fica fácil no momento que eu tenho que só analisar. Nós temos ainda uma regrinha do hiato, que vai ser o seguinte. Quando nós temos I ou U, que são semivogais, ao lado de uma vogal forte, A, E ou O, nós temos uma regra do hiato. E aí nós vamos ter que olhar se ela está acentuada ou não. Dia, I está acentuado. Tem vogal forte ao lado, regra do hiato. Eu só tenho que saber isso. Lembre, eu não tenho que acentuar. Eu tenho que olhar para a palavra e saber por que está acentuada. Está acentuada porque nós temos a regra do hiato. É uma semivogal, é uma vogal fraca, ao lado de uma vogal forte. E falo dia, eu não falo dia. Então o I passou a ser forte, levou acento. Tio, ó, o I está forte, ao lado de vogal forte, leva acento. Paracaídas, ó, vogal forte aqui, o I vai levar acento. Paracaídas seria paraquedas. E Raul, o U está forte, ao lado de vogal forte. Tudo regra do hiato. Então, na hora que eu encontrei essa palavra aqui, eu tenho que saber, isso é a regrinha do hiato. Sabendo isso, já me ajuda muitas vezes em uma questão. A parte que complica um pouco a nossa vida, que aí eu vou ter que ir com calma, fazer exercícios, olhar a apostila. Olhem só, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas palavras iguais, só que eu coloco acento numa.
que seria isso? Pessoal, isso é acento diferencial. Ele sem acento é o. No momento que eu coloco o acento aqui, virou ele. Porque a regra me diz o seguinte, palavras monossílabas não levam acento. Na verdade, não teria que ter acento. Mas como eu tenho outra palavra igual com significado diferente, eu passo a acentuar essa palavra para poder diferenciar da outra, só para isso. Mas é o mais do português. Botei acento, virou mais. Tu, teu, tua, possessivo. Coloquei acento, pronome pessoal. Mi sem acento, meu, minha, possessivo. Coloquei acento, virou mim. Então, na verdade, todas são iguais. Onde eu botei o acento nela, ela já trocou ali a sua tradução. T sem acento, o pronome T do português. Coloquei acento, virou chá. Si sem acento, o condicional do português. O condicional se. Eu coloquei acento, sim ou o si, o pronome oblíquo. Se e se. Pessoal, aqui nós temos pronome se. No português nós temos o condicional se e o pronome se. No espanhol o pronome se com o pronome se. Ó, botei acento, virou verbo. Aqui nós temos o verbo saber e o verbo ser. Então, na verdade, aqui nós temos duas traduções diferentes. Eu estou trabalhando aqui com o verbo saber e aqui o verbo ser, o imperativo do verbo ser na segunda pessoa. Então, eu estou trabalhando o quê? Com um acento diferencial. Ó, coloquei o acento, já mudou totalmente. Isso eu vou ter que cuidar muito. Até na hora da leitura vai ser importante, ou em questões de acentuação. Agora, apareceu palavra monossílaba acentuada, é acento diferencial. Eu sabendo isso, muitas vezes já me salva de alguma questão. D é o D do português, a preposição. Coloquei acento, é o verbo dar no imperativo. A um e a um. Essa palavra aqui cai muito em texto. Ainda. Cuidado com ela, tá? Saber tradução. A um sem acento, inclusive. A um com acento, ainda. Então, vocês viram que são várias palavrinhas. Eu tenho que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque um acento já mudou tudo. E lembrem de uma coisa, tem mais. Os interrogativos, todos são acentuados para diferenciar do quê? Se eu tenho interrogativo qual, eu vou diferenciar do quê? Do relativo. Então, eu tenho acento diferencial para interrogativo. Para exclamativo também. Que bueno! Vai levar acento. É uma monossílaba, vai estar acentuada. Acento diferencial. Tenham cuidado, principalmente com os interrogativos. Eles tiram do texto o interrogativo acentuado e podem perguntar alguma coisa. Sempre que aparecer interrogativo acentuado, é acento diferencial. Lembrem disso e façam o exercício da apostila. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.